Sua palavra do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Pra mim, Senhor, brilha essa luz. Sua palavra brilha essa luz em mim, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 23, é o título do nosso jornalzinho, 23º domingo do tempo comum. Já é do conhecimento nosso que a palavra de Deus, ao longo dos 34 domingos que nós chamamos de domingo do tempo comum, a cada domingo apresenta um tema para nós destrincharmos esse tema ao longo da semana. Não é à toa que o tempo litúrgico do tempo comum, a cor que predomina é a cor verde, cor de esperança. A igreja nos ensina que o verde é a cor da esperança. E nós concluímos que verde também é algo que ainda não amadureceu. Portanto, nós ainda não estamos totalmente maduros na nossa caminhada para o reino de Deus. E o dia que nós estivermos totalmente maduros, aí nesse mundo não tem lugar mais para nós. É hora de voltar lá para a casa do Pai. E nesse final de semana, nós somos convidados a tomar consciência das exigências do caminho para esse reino, que não é um caminho de felicidade, a própria palavra de Deus vai dizer, mas é um caminho de renúncia, é um caminho em que eu preciso deixar para trás aquilo que vai fazendo a minha caminhada cansada, que vai me deixando cansado. Vamos examinar as leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, o livro da sabedoria, o capítulo 9. O livro da sabedoria foi escrito mais ou menos 100 anos antes de Cristo, e foi escrito por um judeu muito piedoso,
que estava com algumas preocupações. E foi escrito com duas intenções. A primeira delas foi mostrar para os judeus, os seus compatriotas, que estavam mergulhados na imoralidade, que estavam mergulhados na idolatria, que estavam mergulhados no paganismo, mostrar para eles as vantagens de se preservar e de se progredir na fé a cada dia, as vantagens de viver uma vida justa, de viver uma vida reta. E depois ele quer mostrar aos pagãos que essa fé, uma vez que eu vou progredindo nessa fé, ela se torna superior a qualquer outra coisa, principalmente aquelas ideias que estavam sendo colocadas na cabeça do povo. Século I a.C., quando o helenismo estava se infiltrando no meio dos judeus. O helenismo foi aquele período da história em que se tentava colocar a cultura grega como se fosse a melhor cultura do mundo. E aqueles que abraçavam tal cultura precisavam deixar de lado a sua religião, as suas tradições, os seus valores. Ou seja, para fazer opção por essa cultura que é a melhor do mundo, eu preciso anular tudo aquilo que eu já vivi. As minhas tradições, os meus costumes. E isso começou a se infiltrar no meio do povo. E aí surge a necessidade de escrever, e o livro da sabedoria vem de encontro a isso. É por isso que o autor do livro da sabedoria usa uma linguagem um pouco sofisticada, uma linguagem até mesmo erudita. Se nós lermos o livro da sabedoria, nós vamos perceber a mesma linguagem que os gregos usavam, a mesma linguagem para que o povo pudesse compreender. E aí, nesse trecho que nós lemos, o autor coloca na boca de um rei um elogio à sabedoria, essa sabedoria como dom de Deus. E aí ele começa a primeira leitura fazendo uma pergunta que nós podemos ver a partir do versículo 13, primeira linha da primeira leitura. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Ou seja, ele está fazendo uma pergunta: qual o homem que pode conhecer o que tem dentro da cabeça de Deus? Qual é o homem que pode conhecer o que é que Deus vai fazer daqui a 1 minuto? E aí ele chega à conclusão de que nós somos limitados, que nós temos dificuldades de compreender a nossa própria vida. Como é que eu quero compreender a Deus? Como é que eu quero conhecer os desígnios de Deus, se eu não sou capaz de conhecer a minha própria vida? E aí ele continua: a partir do momento em que eu acolho essa sabedoria, que é dom de Deus, eu sou capaz de dar sentido para a minha vida. Olha que caminho fácil, gente. Tem muita coisa que eu não compreendo nesse segmento de Jesus, mas a partir do momento que eu deixo a sabedoria entrar na minha vida como um presente de Deus, aí tudo vai fazendo sentido. E aí eu não começo a eleger falsos deuses na minha vida. Eu abraço a proposta desse Deus único, desse Deus verdadeiro. É essa sabedoria de Deus que vai fazer com que eu distingua nesse mundo o que é verdadeiro, o que é falso, o que é justo, o que é injusto. Se eu não tiver essa sabedoria, eu não sou capaz de viver nesse mundo como um filho de Deus, porque eu me deixo levar pelas coisas desse mundo. E olha que tem tanta coisa por aí falsa se apresentando como verdadeira, gente. Nós estamos vivendo uma época que nós chamamos de fake news, notícias falsas. E isso pode infiltrar dentro da nossa vida. Eu posso passar a vida inteira vivendo de coisas mentirosas, ao passo que, se eu dou esse passo
para abraçar essa sabedoria, aí eu tenho ferramentas para separar aquilo que vai me ajudar a crescer e aquilo que não vai. Essa sabedoria me ajuda a separar o que é útil para a minha vida e aquilo que não é tão útil. Depois da segunda leitura, a carta de São Paulo a Filemon. Essa carta, gente, eu não sei se vocês já repararam, essa carta é o menor livro da Sagrada Escritura. Tem um capítulo só e 25 versículos. Portanto, nós vamos ter a oportunidade de ler só nesse domingo. Como foi proposto um trecho pequeno, seria bom que nós meditássemos a carta inteira, porque aí a gente compreende direitinho por que é que se chegou a esse ponto. Foi escrita por São Paulo e foi endereçada a um tal de Filemon, ou Filemon, cada um fala de um jeito. E foi endereçada a esse Filemon, falando de uma outra pessoa. Paulo escreve a Filemon para falar de um tal de Onésimo, que tudo indica era um escravo de Filemon, que num determinado momento fugiu da casa de Filemon e se encontrou com Paulo e ouviu a pregação de Paulo e se converteu ao cristianismo. E passou a acompanhar Paulo onde Paulo fosse. E muitas vezes nós sabemos que Paulo foi preso. E esse escravo Onésimo era um braço direito para Paulo enquanto ele estava na prisão. Portanto, essa atitude desse escravo e a atitude de Paulo de acolher esse escravo poderia gerar um desconforto muito grande, poderia gerar um conflito. Paulo poderia ter sido acusado de ter roubado um escravo. E esse escravo, ao ser capturado, ele poderia sofrer as penalidades de alguém que fugiu. Corria o risco de ser castigado. Então Paulo, diante desse fato, ele envia o escravo Onésimo de volta para Filemon, e junto com o escravo ele manda essa carta, no qual ele explica tudo o que aconteceu e pede pelo escravo fugitivo. É engraçado que Paulo é de uma delicadeza ímpar, ao pedir que Filemon, se possível, deixe o escravo Onésimo com ele, porque o escravo é de grande utilidade. Uma coisa muito simples, que nós temos que olhar o que é que esconde atrás dessa atitude de Filemon, dono do escravo, de Onésimo, o escravo, e de Paulo, que acolheu o escravo que fugiu de Filemon. O que é que se esconde atrás disso, gente? Não é só uma atitude de alguém que fugiu e agora alguém está sendo devolvido, mas o que está por trás disso é a conversão ao amor. Porque pelo amor eu reconheço que eu sou igual diante de Deus. E o próprio São Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas: todos nós somos um em Cristo. Gálatas 3:25. Ou seja, quando eu estou embriagado desse amor que vem de Deus, eu não faço distinção de pessoas. Eu não vou sentar só ao lado daquele que está cheiroso. Eu não vou comer na casa daquele que pode me oferecer alguma coisa depois. Eu não cumprimento só aquelas pessoas que ocupam um lugar na sociedade. Quando nós estamos embriagados por esse amor, nós olhamos para os outros como imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais diante de Deus. É a partir do amor que Filemon pode ver em Onésimo um irmão. É a partir do amor que Onésimo pode ver em Filemon a afirmação da sua dignidade de homem. Nós somos um diante de Deus. Não tem ninguém melhor.
Que lição bonita nós encontramos nessa segunda leitura, gente. E isso nos convida a fazer com que o amor seja o centro da nossa experiência cristã. O amor exige que a nossa comunidade seja um espaço de comunhão. O amor exige que a nossa comunidade seja um lugar de fraternidade, de acolhimento, independente dos defeitos dos outros. Nós somos carregados de defeitos, mas isso não pode ser empecilho para que vivamos o amor. É por isso que quando a gente diz que um casal está enamorado, a gente diz que o amor é cego. E deve ser cego mesmo para nós cristãos, porque o amor precisa fazer com que nós enxerguemos somente a nossa vida, não os defeitos dos outros. Ao longo da nossa vida, nós encontramos tantas pessoas especialistas em detectar defeitos, tantas pessoas que têm o dom de transformar a vida do outro no inferno. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas assim, pessoas que têm espiritualidade de urubu, que têm a visão do todo, mas só enxergam onde está apodrecendo. Pessoas que têm espiritualidade de cupim, que só trabalha na calada da noite para destruir tudo. Na nossa comunidade não pode existir pessoas assim. Eu conheci uma vez um senhor que trabalhava com cupim, de tanto ele trabalhar com cupim que ele se transformou num cupim. Ele esperava a calada da noite para denegrir a imagem dos outros. Ele esperava a calada da noite para inventar fofocas, confusões, para manchar a honra dos outros. Portanto, trabalhava na escuridão. Engraçado que o cupim, quando uma luz vai em cima dele, ele fica cego. E assim somos nós quando nós entramos por esses caminhos de cupim. Quando a luz do ressuscitado vem sobre nós, nós não conseguimos enxergar, porque nós já estamos tomados pelo desejo de destruir, nós estamos tomados pelo desejo de fazer o mal para os outros. Uma vez um padre me disse que não sabe onde Deus estava com a cabeça quando criou o cupim e colocou dentro da arca de Noé. Então, gente, nós precisamos nos policiar quanto a isso. O que é que eu ando fazendo desse tempo precioso que Deus me deu? O que é que eu ando fazendo desse tempo que Deus teceu, Deus fez com carinho e colocou para mim? E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 14. Domingo passado, não fui eu que celebrei a missa, mas eu celebrei lá em Belo Horizonte, eu meditei com as freiras lá o evangelho. Domingo passado nós encontrávamos Jesus dizendo que todos somos convidados para o banquete do reino de Deus. Ninguém fica de fora desse banquete. Todos nós somos convidados. Agora no evangelho de hoje, ele vem dizer que quando eu aceito esse convite, eu preciso de algumas exigências. Existem algumas exigências para que eu possa entrar nesse banquete e possa sentar à mesa. E o tema principal do evangelho de hoje não é outra coisa senão a renúncia. Que se tiver que escolher entre a família e esse banquete, que eu escolha esse banquete. Que se tiver que escolher entre os irmãos, a esposa, o marido e até mesmo a própria vida, que a minha primeira opção seja esse banquete. Versículo 27 do nosso evangelho. É preciso renunciar à própria vida. É preciso deixar de lado os nossos interesses e colocar a nossa vida a serviço do reino. Fazer da nossa vida um dom de amor, um dom de serviço. É preciso renunciar aos bens. Não quer dizer que nós não podemos correr atrás de algo para garantir um certo futuro para a nossa vida. A igreja e o evangelho nunca disseram isso, que nós temos que deixar tudo para trás.
O que a igreja vem nos dizer é que nós não podemos transformar a nossa vida numa busca desenfreada pelo ter cada vez mais. Nós não podemos transformar a nossa vida numa busca por bens materiais, esquecendo da família, esquecendo dos amigos e esquecendo até do próprio Deus. Porque isso não vai nos garantir o céu. As coisas que são desse mundo permanecem nesse mundo. Ninguém vai para o céu de carro, ninguém vai para o céu de avião. Nós vamos para o céu trilhando esse caminho, construindo cada passo aqui nessa terra com gestos de justiça, de amor, de solidariedade, de fraternidade, de comunhão. E nós vamos construindo a nossa casa lá. Tem muitos que a casa já está pronta, porque consumiu, está gastando a sua vida pelo próximo. Tem outros que a casa ainda precisa uns retoques. Por isso Deus nos permite que passemos por alguns anos nesse mundo. É aqui nesse mundo que nós vamos construir o nosso tesouro lá na casa do Pai. Caixão nosso não vai ter gaveta, gente. Nós não vamos levar nada desse mundo. Nós vamos levar as experiências positivas, os gestos de humildade, os gestos de justiça que nós fizemos nesse mundo. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando? Que tenhamos a coragem de, ao entrar para esse banquete, que tenhamos a coragem de, ao sentar nessa mesa, assumir os compromissos dessa mesa, compromissos de justiça, ser homem e mulher da justiça, ser homem e mulher da fraternidade, ser homem e mulher do amor, ser homem e mulher capaz de jogar as sementes do amor em todos os tipos de terreno, para que assim elas possam ir crescendo e transformando esse mundo no lugar onde Deus possa habitar. O lema desse sínodo arquidiocesano é: Deus habita essa cidade. E nós somos suas testemunhas. Nós acreditamos que Deus habita essa cidade, como uma semente que foi lançada há 450 anos atrás. E agora cabe a mim cuidar dessa semente, para que essa semente se transforme numa árvore bonita e possa dar muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.